waters of the ocean, guided by the stars, as long as we let our lead the way there. The future stars to show its face. We're meant to be much more than we know. If we come together, our best will show. Would you like to know the answers without learning anything? Way to get us nowhere, but getting better is my thing. As long as we let our heart lead the way there, and fear to start to show its face. We're meant to be much more than we know. If we come together, best for sure. Wherever you go, the question will follow. Together we grow, a greater tomorrow. As long as we let our heart lead the way there, the future starts to show its face. We're meant to be much more than we know. If we come together, well, that's for sure. We let our heart lead the way there. The future starts to show its face. We're meant to be much more than we know. If we come together, our best will show. As long as we let our lead the way. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais essa webinar promovida pela CODE. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Salme, sou responsável pela área de desenvolvimento de novos negócios e parcerias aqui na CODE. E no encontro de hoje a gente vai falar de um assunto tão importante que é o Pix, né? Esse é um meio de pagamento que caiu rapidamente aí no gosto do brasileiro, né? Por conta aí dos benefícios, como agilidade, comodidade, e hoje se tornando aí um protagonista no sistema de pagamento no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, também traz, né, a preocupação aí grande em relação às questões de prevenção à fraude. As instituições financeiras vêm trabalhando muito forte nisso. Acho que é um pouquinho disso que a gente vai tratar aqui hoje nessa webinar. Então, o objetivo do evento, como eu disse, então, é explorar, né, um pouquinho mais sobre os benefícios, né, de como que esse sistema está trazendo aqui, né, para o mercado, os principais desafios, né, que enfim, as instituições vêm encontrando, né, em relação a esse novo meio de pagamento, e como, principalmente, né, as instituições financeiras elas vêm aprimorando, né, os seus mecanismos aí de prevenção à fraude para dar mais robustez no processo de segurança do Pix, tá? Então, para isso, gente, eu conto aqui com a presença de dois convidados importantíssimos, né? O Breno Lobo, depois a gente apresenta com mais detalhe. O Breno Lobo, ele está representando aqui o Banco Central do Brasil, e o Walter Faria representando a Febraban. Então, pessoal, vai ser um prazer conversar aqui com vocês, junto com eles aqui, para a gente fazer uma troca bastante importante aqui. E vocês, pessoal, fiquem à vontade para enviar suas perguntas, né? Tem um botãozinho de Q&A aqui, então, por favor, quando tiverem, na medida que a gente for discorrendo sobre o assunto, fiquem à vontade para mandar os seus questionamentos, tá bom? Mas um pouquinho, antes só de entrar no nosso tema aqui do evento, só queria falar rapidamente aqui, acho que vocês puderam acompanhar um pouquinho do vídeo, né, institucional, e falar rapidamente aqui sobre a CODE, né? A CODE, ela nasceu em 2017,
é uma das maiores gestoras do banco de dados aqui no Brasil, autorizada pelo Banco Central para operar o cadastro positivo, mas a gente, obviamente, vem ampliando aí o nosso escopo de atuação. Então, hoje, nós somos aí uma empresa de inteligência de dados, né, diferentes aí até dos birôs tradicionais. A gente opera, de fato, como uma arquitetura aberta de negócios, né, com modelos de negócios disruptivos, diferenciados, com múltiplas fontes de dados. Apesar da gente começar com o cadastro positivo, a gente vem operando com múltiplas fontes de dados de parceiros, de parcerias que a gente faz aí com associações, enfim, e com um mindset de cocriação de produto, né? Quer seja com parceiros, quer seja com clientes, para que a gente, de fato, ache, né, e dê a solução para resolver, de fato, o problema aí das empresas e, obviamente, aumentar os negócios. Então, nosso propósito aqui é usar, né, o poder dos dados aqui para transformar positivamente a vida aí das pessoas e, obviamente, das empresas também, dos diversos tamanhos e segmentos, tá bom? Prazer estar aqui com vocês. Então, vamos começar, então, pessoal? Para dar início aqui no nosso bate-papo, eu gostaria de conversar e convidar o Breno Lobo, agora fazendo uma leitura aqui rapidamente aqui da mini bio dele. Ele é consultor no Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. Ele atua hoje como especialista técnico na gerência de gestão e operação do Pix. Ele é economista e tem mestrado também de economia pela Universidade de Brasília e trabalha aí no sistema de pagamento do Banco Central há 15 anos. Então, Breno, seja bem-vindo ao nosso evento. Gostaria de pedir para você fazer um balanço geral aí desse primeiro ano do Pix, né, as evoluções que tem pela frente e os principais desafios, né, que vocês vêm enfrentando aí, em especial na questão de prevenção à fraude. Por favor, Breno, fique à vontade. Boa tarde, Salme, boa tarde, Walter, todo mundo que está acompanhando aqui a discussão. Agradecer a CODE pelo convite para o Banco Central se juntar aqui nesse debate, né, nesse tema tão importante que é a segurança do Pix. Então, antes de eu entrar aqui no tema específico, né, da nossa discussão sobre os aspectos de segurança do Pix, passar rapidamente aqui, fazendo um balanço. O Pix está completando um ano, né, de existência no próximo mês, então mostrar um pouquinho os números do Pix, até algo que explica bastante o porquê de tantas notícias relacionando fraudes, golpes ao Pix, né? Eu acho que o próprio sucesso do Pix acaba atraindo a atenção dos fraudadores e dos golpistas, e isso leva, né, e o próprio conhecimento da ferramenta pela população tem levado esses fraudadores e golpistas a usarem o Pix como um meio para efetivar os seus golpes e fraudes, e também falar um pouquinho sobre a agenda evolutiva, e depois a gente entra nos aspectos de segurança, os principais desafios, as últimas novidades nas questões relacionadas à segurança. O Pix está fazendo um ano, como eu falei, em novembro, então aqui a gente traz os dados completos até setembro. A gente já tem mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que já fizeram ou já receberam pelo menos um Pix desde novembro, então isso representa 61% da população adulta. Quando a gente vai para o mundo das empresas, a gente já tem mais de 7 milhões e meio de empresas que já fizeram ou já receberam Pix, que aí representa 54% das empresas que possuem algum relacionamento no sistema financeiro nacional. Então, são números bastante expressivos para um ano de existência de um novo meio de pagamento. Já são mais de 330 milhões de chaves Pix cadastradas, a gente já está rodando mais de 1 bilhão de transações por mês, né? Em setembro, a gente bateu essa marca de 1 bilhão por mês, e crescendo, né? É uma coisa também positiva, a gente enxerga essas discussões relacionadas a golpes, fraudes, crimes comuns também, né? E o nome do Pix ali em evidência, associando a esses crimes, muito por conta também da atuação da mídia. E a gente vê que o Pix não está sofrendo um impacto negativo relevante no seu uso, pelo menos. As pessoas continuam usando, então a gente vê que, de fato, são questões que a gente precisa estar sempre aprimorando, nunca vamos deixar de aprimorar, mas isso traz um conforto para a gente, que a gente sabe que são situações isoladas, que precisam ser direcionadas, mas que os benefícios do Pix estão suplantando aí esses problemas que estão sendo identificados. Aqui, comparando com outros instrumentos, também é uma coisa bem importante, né? O Pix essa linha mais verdinha, né, da cor aqui do Pix mesmo.
A gente compara aqui com os outros meios de pagamento, a gente ainda tem os cartões aqui, são os dados trimestrais bem acima do Pix, também os pagamentos, né, contabilizando ali os boletos, os convênios de arrecadação e os débitos diretos, e o Pix já suplantando as transferências e os saques, né, já no segundo trimestre de 2021. E com esse ritmo de 1 bilhão por mês, o Pix vai chegar rapidamente aí já no quarto trimestre a 3 bilhões de transações no trimestre, no mínimo, né? A gente ainda tem expectativa de crescimento. Então, a gente vê que, de fato, o Pix está num ritmo bem acelerado, as pessoas continuam usando, já é um meio de pagamento que é realidade. A gente já percebe uma substituição mais óbvia nas transferências, né? TED, DOC e transferências intrabancárias. A gente já vê uma queda ali nos saques, ao longo do primeiro trimestre e do segundo trimestre, que também é uma notícia bastante positiva, né? De alguma forma, o Pix parece estar substituindo aí o uso do dinheiro em espécie, que é o grande objetivo que o Pix foi construído. E a gente já vê o Pix também sendo usado cada vez mais em outros casos de uso, principalmente em situações de compra, né? Em transações de pessoas para empresas, nos pontos de venda, mais no comércio eletrônico, e cada vez mais a gente vendo também sendo utilizado nos pontos de venda físico, principalmente por aqueles microempresários, né, que atuam mais na informalidade. A gente vem crescendo também, vem visualizando também o crescimento nos estabelecimentos formais. E aqui uma coisa que a gente gosta sempre de fazer também é a adoção do Pix na perspectiva internacional, para a gente ver a velocidade de adoção do Pix, como a sociedade brasileira recebeu bem o Pix. A gente sabe que um novo meio de pagamento demanda um certo tempo para ser maturado, né, para ser entendido e compreendido pela população, e a gente vê o Pix aqui já no seu primeiro ano de existência, com quase 30 transações por habitantes, né? Então, se a gente pegar a quantidade total de Pix já realizados desde 16 de novembro de 2020 e dividir pela quantidade da população brasileira, os mais de 210 milhões de brasileiros existentes aqui no nosso país, a gente tem uma média ali de quase 30 transações por habitante. Então, essa é uma métrica relevante, dado a diferença de população entre os diferentes países. Marca aí que os arranjos, né, que existem lá fora, principalmente Dinamarca e Suécia, que são os mais utilizados, demoraram. A Dinamarca, por exemplo, demorou 3 anos para alcançar esse número, a Suécia demorou 6 anos, e o Pix está chegando nesse número de 30 transações per capita. Ali, Chile e Reino Unido demoraram 11 anos para chegar nessa marca, e a gente, no primeiro ano, já está chegando nessa marca de 30 transações, e ainda falta incorporar os dados de outubro. Então, de fato, a gente vê como o Pix tem sido relevante. A gente tem uma agenda evolutiva cheia, né? Tem algumas coisas a serem lançadas ainda agora no segundo semestre de 2021, no final do mês, começa o processo do iniciador de pagamentos dentro do Pix, né, de forma paulatina, né, primeiro com fases de testes e ampliando o escopo até chegar em fevereiro, né, com toda a base de clientes podendo iniciar um Pix por meio de iniciadores. O Pix Saque, o Pix Troco também inicia no final de novembro. É um aspecto bem relevante em termos de segurança, né? A gente começa a ter que se preocupar também com segurança em termos de disponibilização de dinheiro em espécie. O bloqueio cautelar e mecanismo especial de devolução, que são novas medidas que vão entrar em produção também 16 de novembro, que é diretamente relacionado a aspectos de segurança, a gente tentando aumentar a segurança do Pix, tentando aumentar a probabilidade da gente conseguir devolver recursos para pessoas, empresas que foram vítimas de golpes e de fraudes. Então, a gente criou essa figura do bloqueio cautelar do mecanismo especial de devolução para que os recursos possam ser mais facilmente devolvidos para quem de direito, em caso de fraude. E no ano que vem, e nos anos futuros, a gente tem toda uma agenda aí, novas formas de iniciação, QR Code gerado pelo pagador, NFC, evoluções no Pix Cobrança, né? A gente tentar fazer uma centralização das cobranças, algo mais ou menos como funciona o DDA hoje, o débito automático no Pix, o Pix garantido, que é o Pix parcelado, né, o parcelado lojista do cartão de crédito, a gente tentar permitir o parcelamento de compras também no Pix, e o Pix internacional na agenda futura, ainda sem data definida, a gente já iniciou conversas, mas também é algo que está no nosso radar. Enfim, agora dá para a gente partir aqui para a segurança, né, que é o foco da nossa conversa. O Pix tem essas 5 dimensões de segurança dentro do Pix, mas, obviamente, os cuidados do usuário, cuidados relacionados ao trato digital no sistema financeiro em geral, né? Não é algo relacionado ao Pix, é algo que as pessoas precisam estar atentas
quando elas lidam com transações financeiras no formato digital, usando o telefone celular para isso. Então, nas dimensões de segurança, a gente tem a questão da autenticação digital do usuário, né? Toda a transação Pix, inclusive o gerenciamento das chaves, né? Cadastramento, portabilidade, exclusão, só podem ser feitos em ambientes logados, então a gente sempre recomenda, isso é responsabilidade dos participantes do Pix, a gente faz a recomendação do uso de mecanismos fortes de autenticação, né? Se possível, se o dispositivo celular do cliente permitir usar mecanismos mais fortes, como biometria, como reconhecimento facial, né, tentar evitar o uso de senha sempre que o dispositivo trouxer esses mecanismos dentro dele, para aumentar a segurança. Tem a questão da criptografia no tráfego das informações das transações, né? A gente sempre fala da rede do Sistema Financeiro Nacional, é uma rede altamente resiliente, por meio dessa rede que trafegam os dados do Pix, 100% apartada da internet, nunca teve nenhum ataque hacker bem sucedido, né, para ter acesso às informações financeiras e nem cadastrais, né, que a gente guarda ali no DICT das chaves Pix, vinculadas a todas as informações vinculadas às chaves que também estão dentro da rede do Sistema Financeiro Nacional. Tem a questão da rastreabilidade das transações, né, no final do dia, o Pix é uma transação financeira digital e todas as informações relacionadas a essas transações estão com o Banco Central. Então, se precisar investigar algum crime, se precisar investigar alguma fraude, por meio de demanda por ordem judicial, a gente pode abrir essas informações para os agentes policiais para facilitar. Obviamente, a gente tem inúmeros desafios na tempestividade com que a gente concede, né, o acesso a essas informações. Então, é um dos desafios, é algo com que a gente precisa trabalhar. Outro ponto que a gente precisa trabalhar bastante, decorreu das medidas que foram anunciadas pelo Banco Central no final de agosto, é a questão da prestação de informações para as autoridades competentes. Então, a gente está tendo essa conversa com os agentes policiais, com o Ministério Público, com o sistema financeiro, né, instituições financeiras, instituições de pagamento, para ver como a gente consegue consolidar identificar quais informações e como essas informações podem ser compartilhadas para as autoridades competentes e vice-versa, né? Informações que eles possuem também, os agentes policiais, serem compartilhadas com o sistema financeiro e com o Banco Central, para a gente, de fato, ter uma atuação colaborativa, para a gente disseminar e compartilhar informações de agentes fraudadores, de criminosos, de golpistas, né? A gente, nesse âmbito de segurança, compartilhamento me parece ser a palavra-chave. Aqui não é uma questão de concorrência. A segurança é boa para todos os envolvidos, para as instituições financeiras, para o Banco Central e para os agentes policiais. E, por fim, as regras de funcionamento do Pix, né, que eu vou detalhar um pouquinho. O que é que tem no regulamento do Pix que permite a mitigação do risco de fraudes? Então, a gente já tem a questão dos limites máximos de valor por parte das instituições, com base no perfil de risco de seus clientes, e agora, a partir agora do final de outubro, né, do período da transação, certo? Se são transações diurnas ou noturnas, tem limites diferenciados de valor. Esse aqui é um desafio muito grande também, como a gente concilia a questão da segurança sem afetar a experiência do usuário, né? Então, é uma linha tênue que a gente está sempre sendo desafiado a não introduzir mecanismos de segurança que afetem a usabilidade do Pix. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. Ao mesmo tempo, a gente também não pode ser leniente a ponto de deixar que qualquer tipo de transação ocorra, dando uma super experiência para o usuário, mas em detrimento de aspectos de segurança. Então, é um desafio constante desde que a gente começou a pensar no Pix, e isso vai ser para sempre, algo que a gente vai estar sempre constantemente pensando, é como equilibrar essas duas questões. A gente tem um tempo máximo diferenciado para autorizar as transações no participante do usuário pagador, que já existe desde novembro. A gente está trazendo agora a figura do bloqueio cautelar, que vai entrar em 16 de novembro de 2021, para que o participante do usuário recebedor também tenha um tempo extra para fazer uma análise de robustez melhor, né, sobre aquela transação específica, para ver se de fato ela é uma fraude ou um golpe. Então, a gente está trazendo também esse tempo máximo para o participante recebedor. O centro de informações que a gente está criando dentro do DICT, né, já existe
é subutilizado, então por isso a gente está trazendo a obrigatoriedade para que as chaves sejam marcadas a partir também de 16 de novembro, era uma funcionalidade optativa, a gente identificou que ela estava sendo subutilizada, poucos participantes estavam fazendo essa marcação, agora a gente está trazendo essa obrigação de sempre que houver alguma chave envolvida numa fraude, ela seja marcada no DICT, porque a gente precisa compartilhar essa informação. Então, a gente está dando aqui um incentivo, se eu posso dizer desse jeito, para que essas informações sejam registradas no DICT e possam ser compartilhadas com todos os participantes. A gente está criando uma nova funcionalidade, que é a consulta a chaves, na verdade, a consulta a CPFs e CNPJs para pegar informações relacionadas à segurança que a gente armazena aqui no DICT. Então, vamos criar uma funcionalidade específica em que o participante coloca como input o CPF, um CNPJ, e o Banco Central devolve todas as notificações de fraude relacionadas a esse CPF, a esse CNPJ, até para extrapolar o PIX, né? Esse aqui não está sendo feito só para o PIX, pode ser feito um processo de abertura de conta, processos para conhecer melhor o cliente, né? Processos de TED, DOC, boleto, enfim. Qualquer processo de trabalho interno que cada participante entenda que seja razoável fazer uma consulta ao DICT para pegar essas informações de notificação de infração, ele vai poder fazer. E, além disso, né, eu já falei do bloqueio cautelar, tem um mecanismo especial de devolução, que é a possibilidade do participante conseguir devolver os recursos, né, para o participante pagador, sem precisar que o usuário comande essa devolução, né? Então, para casos de erro operacional, para casos de fundada suspeita de fraude, isso acelera esse mecanismo, padroniza esse mecanismo, aumenta a probabilidade de que o pagador que foi vítima de alguma fraude reaveja os seus recursos. Então, a gente também está introduzindo esse mecanismo especial aí a partir de 16 de novembro desse ano. A gente tenta detalhar um pouquinho na sessão de perguntas. E, obviamente, só para finalizar, né, já falei aqui os desafios, cuidados do usuário, né? Isso aqui vale desde sempre e com o Pix passa a ser ainda mais importante, né? O Pix está centrado no uso do telefone celular para a gente fazer os nossos pagamentos. Então, a gente tem que se preocupar, todos nós, em educar a população brasileira, educar os usuários do Sistema Financeiro Nacional a não clicar em links, não clicar em links que recebe por e-mail, por SMS, por qualquer rede social, golpe de WhatsApp, né? Ficar atento para essas questões e trabalharmos sempre em questões de educação financeira e digital. A Febraban está nessa semana passada, né, com a campanha de educação financeira e digital. O Banco Central já fez uma campanha no início desse ano também com esse aspecto. A gente está sempre tentando atender a imprensa, colocar fax no site. Então, esse é o nosso papel, né, de tentar ser educadores aqui dos usuários do sistema financeiro. É isso, pessoal. Obrigado. A gente tenta detalhar um pouquinho mais esses aspectos de segurança do Pix, os principais desafios. Eu já adiantei alguns, mas a gente detalha um pouco mais daqui a pouquinho, que a gente enfrentou, né, e vai enfrentar para sempre, né? O principal desafio é isso. Nós, reguladores e instituições financeiras, estamos sempre correndo atrás do fraudador. A gente sabe que os fraudadores do Brasil são os melhores do mundo, né? A gente exporta fraudador e golpista, e a gente tem que estar sempre correndo atrás. Então, é um desafio constante que a gente conta aí sempre com a ajuda dos participantes, das instituições, para a gente estar sempre aprimorando os mecanismos de segurança no Pix e nos meios de pagamento digitais em geral. Obrigado, Salmer. Legal, Breno. Ótimo. Muito obrigado por compartilhar as informações. Acho que mostra bem, acho que a preocupação, né, do Banco Central ver a velocidade, né, com que está crescendo o Pix, a utilização, mas o que é legal também é a velocidade que se cria também mecanismos, né, para segurança, uma série de coisas, né. Então, nesse sentido, até eu gostaria de chamar aqui a presença do Walter para falar um pouquinho sobre a questão, né. Então, acho que fazendo uma apresentação aqui, né, o Walter, ele é da Febraban, né, ele é diretor adjunto da Febraban, ele atua aí há 48 anos no mercado financeiro e está há 30 anos na Febraban. Atualmente ele é responsável pelas áreas aí de serviços bancários, de segurança bancária e prevenção a fraudes. Então, Walter, seja bem-vindo ao evento e, por favor, compartilha com a gente aí a visão também da Febraban, como é que está vendo a evolução, né? Quais as ações que vocês vêm fazendo junto às instituições financeiras para contribuir, né, com o desenvolvimento desse meio de pagamento, e principalmente para essa questão que eu acho que até o Breno falou um pouquinho da questão de compartilhamento, né, das informações, como é que, enfim, a Febraban vem trabalhando para dar mais robustez, né, para esse meio de pagamento. Por favor, Walter, fique à vontade. Boa tarde, Salme, boa tarde, Breno. Obrigado pelo convite, Salme, muito importante estarmos aqui juntos. Bom, a Febraban, ela tem trabalhado constantemente no processo de conscientização dos nossos clientes.
Nesse quase um ano de PIX, né, o mês que vem completa um ano do lançamento do PIX, a Febraban fez uma parceria com a CODE para que a gente tenha uma base compartilhada de sinais, onde o sistema financeiro compartilha informações relativas a CPFs e CNPJs que tenham tido fraudes efetivas no mercado. Então, isso vai para uma base na CODE e isso é consumido pelos outros bancos para poderem ter mais uma matriz de análise de risco no caso de transações de PIX e, como o Breno colocou mais à frente, essa mesma base poderá ser utilizada para outros tipos de fraudes no sistema financeiro, como DOC, TED, cobrança. Então, eu acho que é muito importante isso. Só aqui, complementando alguma coisa que o Breno colocou, o PIX ele tem mantido uma tendência de alta, como foi mostrado agora, passamos 1 bilhão de transações em setembro. Ele tem a quantidade alta, mas tem um ticket médio porque a população adotou o PIX para transações corriqueiras, né? Enquanto que nós temos a TED em uso de quantidade decrescente, mas em termos de valores financeiros continuam transacionando valores altos. Os demais meios de pagamento estão estabilizados, a gente não tem observado outros movimentos. O PIX, pelo que o Breno colocou agora há pouco, ele é muito seguro, ele é totalmente rastreável, desde quando sai da minha conta e chega na sua conta, Salmi, isso é totalmente rastreável, tem um processo seguro, transita por uma rede segura. Então, este é um sistema muito bom, muito parrudo, muito confiável. O problema é que o fraudador, o golpista, ele vai na ponta mais frágil, que é a pessoa, porque ele só vai conseguir fazer alguma transação via PIX através de uma informação que ele consegue das pessoas. E essas informações, elas são obtidas de engenharia social, como também foi dito agora há pouco, onde alguém se passa por um representante de banco e tenta obter as informações bancárias da pessoa, pode ser via golpe de WhatsApp, pode ser um phishing, um e-mail, ou mesmo uma mensagem de WhatsApp em que é solicitado alguns dados, pode ser um falso leilão em que anunciam um veículo ou um outro tipo de bem por valores muito abaixo de mercado e ali você acaba fazendo também uma transferência por todos os meios, inclusive PIX. Então isso acaba trazendo a fragilidade do lado da pessoa que sofre esse tipo de engenharia social. Para que a gente possa mitigar, a Febraban ela está fazendo, em parceria com o Banco Central e em parceria com a Polícia Federal, uma campanha, desde 13 de outubro está no ar, uma campanha de conscientização, em que estamos utilizando a hashtag Pare e Pense, pode ser golpe, estamos na televisão, em todas as mídias sociais, em que estamos levando a população a conscientização de como funcionam esses golpes, para que as pessoas tenham condições de saber como se proteger nesses casos. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas, os bancos não ligam e não mandam mensagem pedindo qualquer informação sua bancária, não pedem para vocês fazerem transferência de valores para fim de teste, não pedem para vocês devolverem cartão de crédito ou cartão para um motoboy retirar em sua residência. Então, isso é o mais importante, é a conscientização, é a educação das pessoas para que elas não caiam nesses golpes. E como foi posto pelo Breno, agora no final de setembro, início de outubro, o Banco Central soltou 2 resoluções, mais uma instrução normativa, trazendo mais melhorias para o processo do PIX, para que se tenha essa segurança dos nossos clientes e usuários do PIX. Então, a grosso modo era isso que eu tinha a falar. O sistema financeiro busca constantemente
esse trabalho de conscientização busca constantemente o compartilhamento de informações para que tenhamos um processo mais seguro de transações feitas por nossos clientes. Na próxima semana, nós teremos também, além da campanha de prevenção a fraudes, como eu falei, que já está na mídia desde o dia 13, na próxima semana nós temos a semana da campanha de segurança digital, em que todos os bancos farão mais ainda um processo de conscientização, que é um processo contínuo no decorrer do ano, mas nessa semana, como a gente tem a Black Friday logo em novembro, nós faremos uma campanha mais forte de conscientização. E no dia 26 nós teremos uma live também sobre prevenção a fraudes, que teremos a participação do influenciador Léo Santana, com o nosso diretor de prevenção a fraudes, o Adriano Volpini, e o Cota, que é do Banco Inter, para que a gente também traga essas mesmas informações para mais um público aqui poder acompanhar. Então é importante sempre as pessoas ficarem atentas, da mesma forma que nós, bancos, estamos atentos a esses movimentos, compartilhando dados, como eu falei agora há pouco, utilizando a CODE aqui como nossa parceira, para que a gente consiga mitigar ao máximo essas fraudes. Obrigado. Legal, Walter. Obrigado aí por compartilhar com a gente a visão da Febraban. Eu acho que fica aqui o recado, né? Acho que para todo mundo, né? Até para a gente já entrar, por favor, pessoal, já podem enviar suas perguntas aqui. Eu acho que é um trabalho de prevenção à fraude para o Pix aqui, ele envolve não só as instituições, né, aqui financeiras, tá? A gente está falando das associações, a gente está falando de Banco Central, de Febraban, estamos falando também da responsabilidade que nós, né, como pessoa física ou empresários, né, temos também de tomar os cuidados que precisam ser tomados nessa questão, né? É um meio de pagamento completamente novo, né? Mas para o nosso tema, né, olhando aqui quando a gente está falando de prevenção à fraude para as empresas e tudo mais, acho que talvez essa questão do compartilhamento, né, das informações que o Breno colocou, né, e que a Febraban, né, quando a gente fez o processo, acho que vale a pena até falar, né, um pouquinho, né, o Walter, a gente, a CODE, ela participou de um processo, né, que foi tocado aí pelo GTSEG, que é o Grupo Técnico de Segurança, que foi coordenado pelo Banco Central e secretariado pela Febraban, para que fosse avaliado, né, quais eram as soluções, né, que tinham maior completude, né, de dados ou de informações para transformar, né, em soluções de prevenção à fraude para o Pix, e a CODE se sagrou vencedora nisso. Então, eu acho que tem essa questão, né, das informações que são compartilhadas, que é uma coisa nova para esse mercado, podemos dizer assim, né? Então, por exemplo, a gente tem o cadastro positivo, o cadastro negativo, em que são compartilhados dados, em que as empresas avaliam, né, baseado nessa base de informações, e agora, nesse momento, se criando uma base robusta, né, que são as principais associações, instituições financeiras aí do mercado, que passam a compartilhar e combinando, enfim, com outros dados, outras plataformas que a CODE tem aqui, para dar essa segurança na transação. Então, no final das contas, a gente está, né, por meio dessa solução que o Walter comentou, a gente entrega ali um score, né, na ponta para as empresas avaliarem o risco daquela transação ser fraudulenta ou não. Então, são mecanismos, né, adicionais. Eu acho que essa questão também, né, da engenharia social, acho que mostra um pouco, né, de como o cerco está fechando, como as instituições financeiras vêm fechando o cerco em relação a uma abertura de conta fraudulenta ou a uma transação fraudulenta. Elas estão pegando dado direto do próprio consumidor, da própria pessoa, né, porque o cerco está fechando. Mas é uma evolução. Eu acho que isso que fica aqui o recado para todo mundo busquem, né, dentro das suas casas, a CODE também está à disposição aqui, mas busquem sempre aprimorar, né, os fraudadores estão aí, estão aprimorando suas formas de fazer fraude, então é importante ter o conhecimento aqui do maior número de ferramentas para compor, né, o seu portfólio de soluções de prevenção à fraude, tá bom? Inicial, enfim, a Febraban passar um pouquinho da visão, deixar um espaço aqui para as perguntas, né, para que vocês façam perguntas aqui abertas, fiquem à vontade para mandar seus questionamentos. A gente já vem recebendo, né, algumas perguntas, e Breno, deixa eu fazer uma avaliação melhor pergunta aqui, tá?
A primeira pergunta aqui é o seguinte, como e quais canais é divulgada a campanha de conscientização do Banco Central da FEBRABAN? Eu não sei se vocês fazem conjuntamente, mas se o FEBRABAN pudesse falar, e Banco Central também, por favor, quais são os canais de conscientização hoje? Olha, nós estamos com campanhas na mídia aberta, TV aberta, nas TVs pagas, nas redes sociais, da FEBRABAN e dos bancos, jornais, revistas, rádios, e essa nossa campanha ela vai até o final do ano de maneira bem consistente e bem forte. Então, são feitas inserções dentro dos horários de telejornal, de novela, para que são filmes que nós produzimos aqui, cerca de 30 segundos, 30 a 40 segundos, alertando sobre os principais golpes de engenharia social para que as pessoas tenham consciência e não caiam nesses golpes. Também nós estamos tendo inserções em programas populares. Ontem, por exemplo, foi feita uma inserção no programa do Datena, teremos inserções no programa da Fátima Bernardes, e outros programas populares aí no decorrer dos dias. Da parte do Banco Central, a gente basicamente usa as nossas redes sociais, né, até para repostar mensagens que estão vindo aí da campanha que a FEBRABAN está articulando. Fizemos isso na campanha que foi feita ano passado. A gente organizou também, no início desse ano, uma nossa que as instituições financeiras também participaram conjuntamente. Agora, a nossa capacidade de alcance é mais limitado, né? Então, a gente acaba ficando mais preso ali às redes sociais do Banco Central, mas tentando sempre, né, na medida do possível, passar essa mensagem de educação digital para ficar atento aos golpes, né, que geram as fraudes. Legal, Breno, Walter, obrigado. Teve uma pergunta bem na sua apresentação inicial, Breno, que o Alessio Rezende, né, ele mandou aqui para a gente, que ele queria saber qual o canal do Bacen para acolhimento de demandas de autoridades policiais. Na verdade, a gente não tem um canal exclusivo, né, para as autoridades policiais. Então, a gente tem o canal das ordens judiciais, né, a gente tem todo um sistema, era o Bacen Jude, que agora ele já era dentro do Banco Central, mas agora está dentro do Conselho Nacional de Justiça, que aí as demandas judiciais vêm por meio desse canal, né, diretamente para a gente atende prontamente. Então, na verdade, a gente tem um canal direto com o Poder Judiciário, né, porque a polícia não pode bater na porta do Banco Central e pedir acesso a dado. A gente não pode fazer isso por lei, né, pela Lei Complementar número 105, tem o sigilo bancário. A gente só pode atender o Poder Judiciário. Então, as nossas conversas com os agentes policiais são sempre no sentido de como aumentar a eficiência desse processo, o que é que precisa fazer, né, quais são eventualmente as mudanças em leis que precisam ser feitas para a maior tempestividade das ações da polícia, quais informações eles gostariam de ter acesso, né, tanto diretamente do Banco Central como parte das instituições. Então, a gente está começando a construir esse relacionamento para o mundo está mais rápido, né, e o Pix só veio comprovar isso. Então, me parece, né, que a polícia ainda está muito defasada. Às vezes, eles precisam de dado de agência para saber para qual delegacia você vai mandar uma denúncia, né, um BO para investigar. Quando tudo é digital, né? Você tem banco digital que nem a agência tem. Como é que você vai mandar para algum lugar específico para investigar? Então, precisa realmente reavaliar a forma como as ações policiais são feitas nesse mundo digital, nesse mundo veloz, e isso demanda também a nossa preocupação, o nosso diálogo, nossa conversa, para ver como a gente ajuda também a esse fluxo de informações ficar mais rápido. Legal. Obrigado, Breno. Tem uma outra pergunta aqui, que veio do Ivan, que é o seguinte, é aconselhado o monitoramento 24/7 do Pix? Né? Que a pergunta é em relação a ter uma operação de monitoria 24/7. Vocês aconselham? Faz sentido? Não faz? É muito Eu entendo que sim, né? Desculpa, Breno. Eu entendo que sim, né? Da forma que nós estamos tendo aí um trabalho bem forte dos fraudadores, dos golpistas, para obter informações e
conseguirem fazer transferências via Pix, o banco tem que sim monitorar 24 horas, 24/7, para poder tentar segurar essas tentativas de golpes e fraudes, né? Então, eu entendo que sim, é recomendável. O que eu ia falar é que a gente tem uma diversidade muito grande de participantes no Pix, né? Às vezes você tem um participante menor, é tudo uma avaliação de custo-benefício. Se você tem poucas transações pulsando de madrugada, talvez não valha a pena. Você pode já setar parâmetros específicos para fazer o controle de autorizações de transações, tanto para iniciar quanto para receber. Enfim, tem soluções, mas quem tem um volume muito grande de tráfego, trafega muitas informações de noite, de madrugada, obviamente é muito recomendado fazer esse monitoramento 24/7, ter canais para fazer análises individuais de transações que saem um pouquinho ali do padrão de quem está iniciando o Pix. Então, é sempre recomendado fazer 24/7. A gente, obviamente, conhece instituições que não têm essa capacidade de ter esse monitoramento, mas sempre também fica a recomendação de tentar fazer setar parâmetros, né, automáticos que funcionem aí durante a madrugada, que acione eventualmente plantonista, etc., para casos específicos, mas a recomendação é sempre que esse monitoramento seja realizado 24/7. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Valdo, da Movida. Ele diz o seguinte: uma pessoa pode solicitar um estorno do pagamento de um Pix, como se fosse o modelo que temos hoje no chargeback de cartões de crédito? Essa é uma pergunta. Não pode, tá? Não, o chargeback acaba sendo, não sei se eu posso falar assim, mas é meio que um vale tudo, né? Se o cliente falar, eu não reconheço, ele pode falar, não gostei da transação, enfim. Obviamente, né, que os emissores de cartão têm todos os processos de trabalho para fazer essa avaliação. No Pix, a gente não tem isso. O que a gente vai ter a partir do dia 16 de novembro é um mecanismo especial de devolução, mas ele é bem específico, né? Ele é para erro operacional, sei lá, houve um erro operacional de um banco que mandou um pagamento duplicado. Então, ele quer que o banco recebedor retorne o que não deveria ter ido. Então, você pode fazer isso sem que o usuário recebedor lá, o cliente, dê um ok para fazer o débito ali na conta. Ou em caso de uma fundada suspeita de fraude. Então, sei lá, sofri engenharia social, alguém me fez transferir algum dinheiro para uma determinada conta, eu transferi, me dei conta, fui lá, falei com o meu banco, né, com a minha instituição, por meio dos canais de atendimento tradicional, e o banco pode requisitar ao banco do fraudador, né, do recebedor aqui da transação, para bloquear o recurso e depois devolver esse recurso, né, bloquear o recurso para fazer uma análise, para de fato ver se ele é um fraudador, é um golpista, e se de fato tiver evidências de que for, o banco recebedor poder devolver os recursos para o pagador. Então, ele é criado muito nesse sentido, esse mecanismo especial de devolução, não é para desacordo comercial, né? Não dá para eu fazer uma compra numa loja o produto veio com defeito, o produto não foi o que eu pedi, não dá para eu pedir uma devolução, como eu pediria um chargeback, isso o Pix não tem, é diferente do mundo de cartões, e nem terceiros de boa-fé, tá? Então, se de alguma forma eu caí num golpe, mas não foi para transferir o dinheiro, mas foi para comprar um produto numa loja de boa-fé, mas para enviar um produto para outro endereço, né? O estabelecimento comercial não tem nada a ver com golpe, né? O golpe foi praticado por um terceiro, ele agiu de boa-fé, novamente, caberia um chargeback aqui, e não cabe no Pix, né? O Pix não tem chargeback, ele tem esse mecanismo especial de devolução para casos de erro operacional e de fundada suspeita de fraude. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Natasha, aí eu vou responder no começo e, Walter, aí você complementa aqui, tá? É uma pergunta sobre a questão da base compartilhada, né, que a gente comentou aqui. Deixa eu voltar aqui. Se ela vai ser disponibilizada só pelos bancos, né? Ou se
vai solidificando, né, ao longo do tempo, mas a gente já vai tendo conversas com a Febraban aqui para a gente poder expandir para associações que não só atuam como bancos, né, mas para varejistas também. Walter, se você quiser comentar também um pouquinho, por favor. Sim, por enquanto, como o Salmi colocou, essa base compartilhada de sinais, que a Febraban tem um acordo com a CODE, ela está restrita aos bancos filiados à Febraban, à BBC, à BEX, que são as signatárias desse acordo. Então, por enquanto, só essas entidades poderão ter acesso. Como o próprio Salmi colocou, nós estamos aí vendo a possibilidade de incluir outras entidades. Esse aspecto está sendo analisado pelo nosso jurídico sobre a possibilidade de ter esse compartilhamento com entidades fora do sistema financeiro. Perfeito, Walter, obrigado. E nessa questão, né, que a gente está falando da validação 24/7, por exemplo, eu acho que as soluções antifraude estão justamente aí para poder apoiar nessa questão, né? Quer dizer, as transações estão acontecendo, né? No caso aqui, por exemplo, da solução da CODE, que junto com a Febraban e com as outras associações, é justamente para, né, poder dar essa segurança, né, da transação para confirmar se é uma transação fraudulenta ou não, enfim, ou para apoiar no processo de decisão aí das empresas, né? Então, é uma ferramenta a mais, sem dúvida nenhuma, para poder fazer essa validação dessas transações, né? Legal. Tem aqui uma pergunta também para o Banco Central, para o Breno, que é o seguinte: como o Banco Central ele pensa em abordar a questão do funcionamento da sua plataforma Pix no judiciário, uma vez que as demandas são direcionadas apenas para instituições financeiras participantes do Pix? A gente não está prevendo, na verdade, não são só instituições financeiras, né? Qualquer instituição de pagamento também autorizada a funcionar pelo Banco Central, ela pode estar ali dentro dessas demandas judiciais. Então, a gente não está trabalhando no momento para expandir esse conjunto, né, de instituições que chegam a partir das ordens judiciais, porque a gente já tem uma programação de que não existirão instituições não autorizadas como participantes do PIX, né? Até 2023, todos os emissores de moeda eletrônica vão ter que necessariamente ser autorizados a funcionar pelo Banco Central, e aí, naturalmente, eles entram dentro do escopo das instituições alcançáveis pelas demandas, pelas ordens judiciais. Então, é um processo que, naturalmente, vai ocorrer com o tempo, e aí a gente preferiu não investir numa solução temporária, né? Ok, Breno. Tem mais uma aqui para você. Gostaria de obter mais informações sobre o funcionamento do bloqueio cautelar e mecanismo de devolução dos recursos. A Denise Soares que fez a pergunta. O bloqueio cautelar é o seguinte: a gente está permitindo que o participante do cliente recebedor, né, de quem está recebendo a transação, ele pode, assim que receber a transação, ele fazer um bloqueio dos recursos, né, na conta já do recebedor. Ou seja, a transação foi concluída, foi liquidada, houve troca de recursos entre as instituições no Banco Central, o recurso foi creditado na conta do recebedor, mas ele está bloqueado. E por que ele está bloqueado? Ele está bloqueado porque a instituição recebedora percebeu, com base no seu modelo de risco, que aquela transação está com parâmetros que fogem de transações usuais, ou seja, tem algum sinalzinho ali piscando de que aquilo pode ser uma fraude, tá? Que pode ser um golpe, aquilo é uma transação não usual. Então, a gente está dando o direito da instituição recebedora bloquear esses recursos na conta do seu cliente por até 72 horas para ela fazer uma análise mais robusta daquela transação, né? Tentar identificar melhor o pagador, tentar entrar em contato com o recebedor, tentar fazer uma análise de histórico de movimentações financeiras ou até de outros arranjos também daquele seu cliente, para ver se de fato é uma transação boa ou não é uma transação boa. Se for uma transação boa, imediatamente a instituição desbloqueia o recurso. Se for uma transação com suspeita de fraude, efetivamente, devolve-se o recurso para o pagador, né? Tem que comunicar ao seu cliente, né, que houve o bloqueio e que houve a devolução dos recursos, mas a gente permite que aqueles recursos sejam devolvidos para o pagador, né? A gente dá ali um tempo adicional para que o recebedor, se for de fato um fraudador, um golpista, um criminoso, não faça uma transferência, não saque aquele recurso, né? A gente dá esse tempo adicional de análise aí para o recebedor, e a gente espera que as instituições utilizem
a esses recursos, né? É outro ponto de desafio, né? Já vou colocar aqui um pouco dos desafios. A gente tem uma diversidade muito grande dentro do Pix, né? A gente vê que, de fato, tem instituições, né? O pessoal aí que usa toda a inteligência da COD, por exemplo, né? A gente tem outras empresas que fornecem serviços semelhantes de análise de dados, de segurança, de gestão de risco, para identificar a probabilidade de uma transação a ser fraudulenta. A gente tem instituições menores que não têm os recursos necessários. Então, a gente tem uma certa heterogeneidade nos controles de risco, nos mecanismos de risco, nos motores de risco antifraude de cada instituição. Então, a gente espera que, de fato, as instituições investam nessas questões de segurança para poder terem uma análise mais robusta de uma transação fraudulenta, né? Mais uma vez, segurança é algo que interessa a todos os participantes do ecossistema, né? Não é uma coisa individualizada, não é fator de competição, é fator de colaboração. Então, de fato, é algo, e é um desafio, né? É um desafio fazer com que uma instituição menor, com menos recursos financeiros, consiga ter essa análise antifraude tão robusta para fazer essa identificação de transações fraudulentas. Mas é super importante que isso aconteça, então a gente cria esses mecanismos para serem utilizados. E para que eles possam ser utilizados corretamente, é preciso ter uma boa análise antifraude para perceber exatamente quando a transação está fora do perfil do usuário e que, de fato, cabe um bloqueio cautelar, porque também a gente não quer que transações boas, lícitas, usuais, caiam no bloqueio cautelar, porque vai perder toda a lógica de funcionamento do Pix, que é, de fato, ser uma transação ágil, rápido e simples, né? Legal, Breno, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Na pergunta anterior deu uma travadinha, mas essa agora... Não, legal. Não, perfeito. Eu gostaria até... A gente tem mais uns 8 minutinhos aqui. O pessoal aqui de eventos está pedindo para dar um toque para vocês. A gente vai fazer mandar um link para vocês poderem fazer uma resposta da nossa pesquisa de satisfação. Acho que é importante para a gente poder ir melhorando aí os nossos próprios webinars, tá bom? Mas vamos seguir aqui nas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Pedro Cruz que é o seguinte, aí pode ser para o Breno ou para o Walter. Vejo algumas fraudes vinculadas a vendas de produtos. Haveria alguma proposta para incluir o Pix parametrizado como estilo de venda ou mera movimentação? Breno? Eu não entendi direito a pergunta, né? Dá para... Se é um vendedor fraudador, né? Todos esses mecanismos que eu falei agora são aplicáveis, né? O bloqueio cautelar, o mecanismo especial de devolução, eles podem ser aplicados para caso do falso vendedor, né? Esse é o golpista, ele está aplicando um golpe, está aplicando uma fraude, ele está vendendo um produto que ele não vai vender, né? Ou ele vendeu um determinado produto, enviou outro, ou não enviou nada, né? E sumiu. O bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução é justamente para capturar esse tipo de vendedor. Agora, o desafio está em os participantes do Pix identificarem que um determinado CPF, um determinado CNPJ é um fraudador. Então, tem toda essa análise de risco, com quanto tempo abriu a conta, se ele recebe muitos recursos de pessoa física, se ele recebe muitos recursos de pessoa jurídica, como é o histórico de movimentação dele, né? Então, isso aí é análise de dados na veia, né? Histórico, como é que funciona, para poder fazer. Se uma pessoa que acabou de abrir a conta começa a receber um bocado de recurso, não tenha dúvida que tem alguma coisa errada. Então, a gente espera que os participantes sejam capazes de identificar essas movimentações não usuais, né? Numa conta nova. Complementando, aqui cabe lembrar que todos os bancos possuem seus motores de prevenção a fraudes, né? Então, como eu falei no início aqui, os motores que os bancos possuem, mais do que o Banco Central regulamentou agora no final de setembro e início de outubro, faz com que todo o processo do Pix se torne mais robusto e mais seguro. De novo, dizendo que os fraudadores, os golpistas, eles não vão no Pix em si. Eles vão no ponto mais frágil, que são as pessoas que acabam caindo na engenharia social e acabam passando todas as suas informações bancárias, o que possibilita o fraudador utilizar, inclusive, o Pix para fazer as transferências. Perfeito, Walter. Tem uma pergunta aqui para você.
A Febraban possui algum mecanismo para auxiliar o judiciário a compreender o funcionamento do PIX? Por favor, é isso. Vamos lá. A Febraban ela tem um relacionamento bem estreito com a Procuradoria-Geral da República, com o Poder Judiciário, com o CNJ, para que a gente possa fazer toda a passagem de informações relativas a qualquer ocorrência em conta corrente e aqui, inclusive, no PIX. Como o Breno colocou agora há pouco, os bancos têm que observar a Lei Complementar 105. Então, qualquer solicitação que venha a ser feita pelo Judiciário tem que ser via uma ordem judicial para que o banco possa atender essas informações. Temos conversado com eles a respeito do PIX, temos um grupo aqui de bancos que se reúnem com o Poder Judiciário para poder fazer todo esse atendimento do Poder Judiciário. Perfeito, Walter, obrigado. Breno, tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte: quais os cuidados que o cliente e o estabelecimento comercial precisam ter para realizar a transação do PIX? Eu acho que de alguma forma a gente já abordou aqui algumas delas, mas se puder, de tudo que a gente, enfim, falou aqui, puder também fazer um resumão, acho que é legal. Um resumão é ficar atento a phishing, a qualquer coisa de engenharia social, né? Desconfiar de promoções que, né, ninguém vai dar nada de graça para ninguém, ninguém vai me pague primeiro uma coisa que você vai receber mais depois, né? São coisas assim que parecem óbvias, mas que muita gente cai, então desconfia sempre, né? Tenta de fato descobrir se de fato é verdade. E nas transações usuais, uma coisa que é sempre importante, uma coisa que o Pix tem, ele sempre vai trazer o nome da pessoa para quem você está transferindo aquele recurso antes de você confirmar. Então, dá uma olhada, né? Se for um QR Code, tem também qual é a instituição que tem conta, enfim, tem um CPF mascarado, tem um CNPJ. Identifica certinho, eu estou comprando mesmo daquela pessoa, eu estou comprando mesmo daquela empresa, é quem eu estou esperando. Então, antes de dar o ok e iniciar um Pix, dá uma olhada com cuidado, né? Não sai dando ok, botando senha ou biometria sem olhar essa informação, para ver se o dinheiro está sendo para quem você acha que está sendo, né? Porque isso aí já é uma primeira camada importante. E, obviamente, né, nunca compartilhe a senha com ninguém, né? Nenhum banco, ninguém vai ligar para você dizendo que é um funcionário que precisa da sua senha para fazer alguma coisa. Então, é sensível, né? Informações de senha são sensíveis, não é para ser compartilhada com ninguém. No máximo, na agência bancária, na frente do seu gerente, você vai colocar sua senha, mesmo assim, escondida ali no tecladinho que ele vai te fornecer. Não é para sair falando no telefone, não é para mudar a senha por WhatsApp, por e-mail. Enfim, é realmente as pessoas terem um pouquinho mais de cuidado com essas informações sensíveis que elas possuem, sempre verificar qual é o destinatário de um Pix que ela está fazendo. Complementando Perfeito, aqui, Breno. eu gostaria de só usar o hashtag da nossa campanha de prevenção a fraudes. Pare e pense, pode ser golpe. Então, não saiam, vem uma promoção tentadora, não saiam fornecendo informações porque pode ser golpe. Analise com cuidado. Esqueçam a lei de Gerson. Obrigado, Walter. A Daniela Vidal fez uma pergunta aqui de quais são as soluções da COD que a gente oferece. Daniela, a gente depois vai pegar o seu contato e a gente pode explorar aqui melhor com você tudo que a COD tem, mas a gente tem um ecossistema bem completo de soluções que a gente desenvolve dentro da COD, mas por meio de parcerias também. Essa questão que a gente falou da solução que a gente fez aqui com a Febraban, acho que mostra bem isso, né? Que é a gente olhar e ver o que tem que temos de soluções internas, como, por exemplo, o score de fraude normal, né? O score que a gente cria através da combinação das plataformas de parceiros com as nossas e dados que são compartilhados aqui pelas instituições com os dados internos da COD, enfim, mas depois a gente pega o seu contato e te explica direitinho em mais detalhes, tá bom? A gente está chegando no final. Uma observação, minha bateria está acabando claro. Aqui. Não, perfeito, a gente já está finalizando. Eu vou fazer só uma última pergunta aqui para o Breno. Acho que você já até comentou um pouquinho da questão das novidades, né, e atualizações do Pix, mas se você quiser também fazer um resumo, talvez a pessoa não tenha chegado aqui, não tenha visto. Um resumo são essas novidades, o limite máximo noturno de R$1.000, né, que das 20 horas às 6 horas,
É o usual, obviamente, se o cliente quiser, ele pode solicitar para a sua instituição, para o seu banco, aumentar esse limite, né? A gente está prevendo também que toda essa questão de gestão de limites no Pix seja acessível na área dedicada ao Pix, no aplicativo de todos os participantes, então, para facilitar também esse contato. Obviamente que os participantes podem colocar mecanismos de segurança, né, dupla autenticação, faz a confirmação no ATM, faz a confirmação no Internet Banking, isso fica a critério de cada participante, mas é possível, mas a gestão ali, né, inclusive do horário noturno, eventualmente eu sou uma pessoa que costumo fazer muitas transações no período noturno, eu posso setar meu período noturno para começar meia-noite, não 8 horas, né? 8 horas está muito cedo para mim, então tudo isso a gente vai poder fazer por meio do aplicativo, isso vai ser escalonado, né? A partir do 16 de novembro, a depender da instituição, isso vai ter que estar disponibilizado dentro do ambiente dedicado ao Pix, nos aplicativos dos bancos. Essas questões mais dos participantes, né? Bloqueio cautelar, mecanismo especial de devolução para poder devolver recursos sem que seja comandado pelo próprio cliente, né? Então, é algo que vai melhorar e aperfeiçoar esse processo de devolução de recursos em caso de fraude, que entram também no ar em produção 16 de novembro. Basicamente, acho que são esses são os principais, né? E fora as questões do DICT, né? Lá da nossa central de armazenamento de dados, a gente está tentando dar uma robustez maior para a quantidade de informações que a gente tem lá dentro. Então, aquela questão de compartilhar dados de fraudadores é algo muito importante. Então, a gente aqui fica mais no âmbito, né, dos participantes do Pix e do Banco Central, mas que a gente sirva, de fato, como um repositório de informações de fraudadores para a gente poder compartilhar com todos os participantes. Perfeito, Breno. Bom, pessoal, a discussão aqui está muito boa, mas a gente está chegando na hora aqui programada para finalizar. Eu gostaria de agradecer a participação do Breno, do Walter aí, de todos os convidados que estiveram presentes aqui, que mandaram suas perguntas. Continue acompanhando a COD aí nas redes sociais para ficar, enfim, dentro aí das próximas novidades. Não deixe de participar dos nossos próximos eventos. Aliás, no dia 27/10, a gente vai fazer uma webinar sobre o estudo de inteligência de cobrança, em parceria com a Adimplayer. Então, fique de olho na data aí para vocês se inscreverem e não percam, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. E mais uma vez aí, agradeço a todos, Walter, Breno, a todos. Um abraço, até logo. Obrigado a você, Salmi. Abraço a todos, Breno, abraço. Obrigado aí pela oportunidade. Um abraço, pessoal. Até a próxima.